Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre o confronto entre o carneiro e o bode. Na visão de Daniel você vai perceber quem são o carneiro e o bode, né? Que faz uma referência também ao Ocidente e ao Oriente. Então acompanhe comigo esse vídeo até o final. Dê o teu like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhecer e vamos para o vídeo. Então, pessoal, a gente vai começar essa leitura por Daniel capítulo 7, do verso 1 ao 14, que aqui vai mostrar a visão, né, que Daniel teve. Verso 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim. Daniel, apareceu-me a mim uma visão, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, porque eu tinha tido uma visão no princípio do reinado de Belsazar, e agora teve essa outra visão, né? Esse Belsazar, lembrando que ele é o neto de Nabucodonosor, foi o último governante da Babilônia. E vi na visão, e sucedeu que, quando eu vi, eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão, que vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Essa província de Elão, ela fica ali na região da Pérsia, viu? E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, isso aqui é importante, dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra. Olha, ele vinha de onde? Do ocidente, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Outro detalhe interessante. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual ele tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu, que é outro detalhe interessante. Esses 4 ventos do céu, você vai lembrar dos 4 animais e vai lembrar lá em Apocalipse dos 4 ventos do céu também, que aponta para os 4 cavaleiros, né? Mas é um outro assunto. Verso 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, de um desses 4 saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Essa terra formosa é um apontamento para a terra da Palestina, né? Ou Israel, né? Que é a terra que mana leite e mel, né? Verso 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu. Isso aqui é um detalhe, vou explicar para vocês mais adiante. Se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Vou voltar para a questão do exército. Pessoal, ele se engrandeceu até contra o exército do céu. Esse exército do céu fala das estrelas. O pé só vai ligar logo a anjo, né? Então ele se engrandeceu até contra os anjos e lutou contra os anjos e lançou eles por terra. Vocês estão vendo que isso não tem lógica, né? Então aqui é o exército do céu, é um apontamento para o povo de Deus, para o povo santo, que também, inclusive a palavra anjos, apesar de se referir a anjos mesmo, ela também faz referência ao povo de Deus, como enviados de Deus, são ministros de Deus enviados, né? Mas aqui no caso está só exército do céu, né? Fala das estrelas também, que lançou por terra e os pisou. Isso aqui fala da batalha do chifre pequeno contra o povo de Deus, né? Aí esse detalhe bem aqui, ó, lançou por terra. Isso vai ser repetido onde? Bem que no versículo 11, ó, no finalzinho dele, ó. E foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Vocês estão vendo a ligação entre exército do céu, estrelas, que estão sendo pisadas e lançadas por terra, com a questão do santuário, que perdeu seu lugar e foi lançado por terra. Vocês estão vendo a ligação? Isso aqui, ó, faz toda a diferença quando você vai lá para Apocalipse, capítulo
capítulo 13, se eu não me engano. Capítulo 11, que vai falar sobre o templo, que é pisado pelos gentios, o templo que ele é profanado. Então isso aqui vai fazer uma explicação muito boa para quem quer entender aquilo. Continuar a leitura aqui. Verso 12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão e lançou a verdade por terra. Outra questão mística, né? Lançou a verdade por terra. Como é que vai lançar a verdade por terra? Você vê que é uma guerra do mal contra o bem, da mentira contra a verdade, né? E o fez e prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse ao outro santo, disse outro santo àquele que falava, né? Um santo falando com o outro. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então isso que vai acontecer até dar 2.300 tardes e manhã, né? Esse cálculo aqui de tempo, pessoal, vai dar mais ou menos 6.110 dias, se eu não me engano. Vai por aí. Você pode fazer o cálculo você mesmo, mas vai dar por aí, pelo que eu já calculei, se eu não estou enganado. Aí a explicação, a interpretação desse sonho, Daniel quis saber. Vai estar aqui no próprio capítulo 8 de Daniel, a partir do verso 20 até o verso 27. Verso 20. Aquele carneiro que viste, o anjo vai explicar para ele. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas inclusive essa questão do chifre que cresceu por último, o chifre maior no carneiro, é uma ligação à Pérsia, né? Que é o chifre que o povo da Pérsia cresce mais e se torna o reino dominante com essa coligação entre a Média e a Pérsia, né? Também isso aqui vai ser bom para interpretar a questão aquele animal que tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão, que tem 2 chifres. Então você está vendo que chifre aponta também para povos, né? Divisão de povo, né? Povo dividido. Só que unidos, né? Unidos, mas existe uma divisão apesar de uma união, né? Mas o verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Então até aqui, pessoal, vou explicar. Já teve quem conhece a história e pode ver, pode pesquisar. A Pérsia era um reino forte com Ciro, com Xerxes, né? E depois ele foi querer entrar em batalha contra a Grécia, que era o reino que estava em ascensão. E no ímpeto da força dele, ele foi contra, né? Fez várias campanhas militares contra a Grécia, mas só que acabou perdendo no final. A Grécia veio com tudo no reino de Alexandre o Grande e venceu a Pérsia. E depois a Grécia se tornou o reino dominante com Alexandre o Grande, até que ele foi morto e não tinha descendente e deixou para os 4 generais que eu vou explicar mais à frente, os 4 reinos que se dividiram, os 4 reinos que deram origem após a morte de Alexandre o Grande, né? O reino greco-macedônico foi dividido em 4 partes pelos 4 generais dele. Eu vou explicar para vocês já com imagens mais à frente. Verso 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, desses 4 chifres, né? Vai se levantar um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Isso aqui é interessante. O anticristo ele vai ser entendido em adivinhações. Isso liga para falsas visões, para falsas profecias que vão enganar, levar ao engano, né? Ele vai ter essa habilidade. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará. E fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos. Isso aqui aponta para pessoas no mundo com poder, seja governante ou não. E o povo santo, ele vai lutar contra esses 2 tipos de gente. Os poderosos, porque ele vai ter que subir para governar o mundo com a tirania dele. E o povo santo, que vai estar batalhando contra ele, né? Que é ligar as estrelas do céu que ele vai pisar. Que a gente leu mais à frente, mais para trás, melhor dizendo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, tá vendo? Engano, adivinhações, o engano. E no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. Esse há muitos que vivem em segurança você pode ligar aos poderosos, né? As pessoas que confiam nos reinos e na paz deste mundo, né? E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Ou seja, vai ser destruído sem esforço humano, né? Ou seja, o próprio Deus vai destruir ele. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Está vendo a ligação do tempo futuro? Que não é lá para o passado, é para o futuro, apesar de que essas coisas aconteceram em
de forma tipológica, histórica, lá no passado, aconteceu sim. Só que isso aqui liga para o futuro, porque tem coisas que acontecem aqui que não aconteceu no passado. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então é isso, pessoal. Essa questão da visão da tarde e da manhã, né? Tarde e manhã ligar o dia no calendário judaico, né? Assim desde o Éden, né? Que é tarde começa o dia, para Deus começar na tarde e termina na manhã, que seria o quê? 6 horas da tarde até as 6 horas da tarde do outro dia. Ou seja, começa o dia escuro, vai na escuridão até amanhecer na claridade na manhã do seguinte, né? Então, tarde e manhã. Então, essa visão da tarde e da manhã faz referência também àquelas 2.300 tardes e manhãs, que é a ligação para o tempo dessa profecia, né, que é o tempo do fim, a última semana de Daniel, né, tá tudo ligado na mesma coisa. E agora eu vou mostrar para vocês a questão do reino da Pérsia, para vocês entenderem essa questão geográfica que é muito interessante para entender de onde pode surgir o anticristo, e a reedição dessa batalha do Ocidente contra o Oriente, né, da Grécia, Ocidente e Pérsia, Oriente, a reedição, que é o que eu acredito, vai ter a reedição dessa batalha, e o que aconteceu no passado vai tornar a acontecer, só que com novas configurações, novos personagens, que é o que vai apontar para o anticristo e para o reino dele. Porque a parte norte ficou com um dos lados do que restou dos 4 generais de Alexandre o Grande, né? Um dos reinos ficou para a parte norte, onde era exatamente a parte da Pérsia, toda aquela parte da Ásia com o Irã, né, que é a Pérsia, e a parte sul foi com outro governante de outra dinastia, de um desses generais de Alexandre o Grande, que ficou com a parte do Egito e a parte norte da África, né? Então vocês vão entender que isso aqui aponta para o futuro. É a reedição dessa batalha que pode ser revivida, não com os mesmos, não nas mesmas configurações, mas que aponta a batalha parecida, né? Para dar o surgimento do anticristo. Olha aqui, pessoal, naquela época, como era o Império da Pérsia, a extensão desse império ia desde do norte da África, né, que é o Egito, até o ocidente, onde fica ali perto do que hoje é conhecido a Grécia, né? Vai pegar a parte da Ásia Menor inteira, parte da Ásia também a mais acima, do Oriente todo, né? Até chegando perto da Índia. Isso aqui era o Império Persa, né? Com essas partes aqui do Oriente Médio também. Olha o tamanho desse império. Então ali era o que? O carneiro com 2 chifres, né? Média e a Pérsia. Agora bora para a Grécia, o Império Grego. Olha. O Império Grego pegava parte da Europa, ali perto, próximos da Itália, né? Ali perto próximo dos países ali próximo da Alemanha. Norte da África, né? Onde está o Egito, os países. Pega todo o Oriente Médio, pega toda a Turquia, né? Que naquele tempo chama de Anatólia, Capadócia. Vai pegar a parte aqui da Armênia também, né? O Cáucaso. Vai pegar o Oriente Médio todo até chegar no Oriente, né, até chegar na Índia. Então você está vendo que o Império Grego também era muito grande, né? Esse Império Grego era o que? Na visão de Daniel, o bode com um chifre grande, né? Que é a representação de Alexandre o Grande, né? Que foi quem conseguiu dar toda essa extensão ao Império Greco-Macedônico. Aí agora vocês vão ver comigo aqui a divisão que ficou depois que Alexandre o Grande morreu. Aí os 4 generais de Alexandre o Grande tomaram de conta do Império, mas dividiram entre eles, né? Cada qual ficou com uma parte. Esse verdinho aqui vai ser o general Cassandro. Olha, fica aqui nessa região onde era a Grécia mesmo, né? Ele vai ficar com essa parte aqui. Essa parte aqui, já em amarelo queimado, você está vendo aqui, ele vai ser com o general Lisandro, né? Lisandro. Que aqui vai pegar Macedônia, né? Com partes aqui da Turquia, né? Que é ali na Anatólia, né? Chamada Anatólia no passado. Aí essa parte ali que eu vou mostrar para vocês, ele vai ficar com o general Seleuco, que é essa parte aqui, ó. Essa parte todinha aqui, olha o tamanho que ficou essa parte pro Seleuco, né? Que é parte da Turquia, né? Que ali vai ser a Capadócia, chamada Capadócia no passado, a parte onde está aqui o Oriente, onde está a Síria, o próprio território de Israel, né? Da Palestina. Aqui vai pegar a Babilônia, pegar o próprio Irã como um todo, né? Ou a Pérsia, que era chamada de Pérsia no passado, né? Até chegar perto aqui da Índia, né? Então, o tamanho do território, a vasta extensão ficou os Seleucidas, né? E esse aqui é importante você entender, porque é daqui que vai vir o Antíoco Epifânio, que é uma figura do anticristo, né? Do passado, né? Que vai apontar para o anticristo no futuro. E o outro que eu quero mostrar para vocês é esse azulzinho aqui, ó. Que aqui vai ser os Ptolomeus, né? Que vai pegar aqui o Egito e outras regiões ao redor aqui, né? Ele vai pegar até a partezinha aqui ao redor, né? Onde fica a faixa de Gaza, que fica ao redor
do Israel atual, né? Tudo ao redor ele vai pegar também, apesar dessa parte do Egito também. Então ficou essas duas dinastias no final, ficaram pleiteando a dominação do Oriente Médio e dessa região aqui como um todo, né? Do que era o antigo Império Grego. Os Seleucidas, que é essa parte essa parte aqui amarela que você está vendo, e essa parte azul é os Ptolomaicos, né? Os Ptolomaicos, melhor dizendo. O Império Ptolomaico e o Império Seleucida. Então aqui vai ficar essa guerra entre o norte e o sul, que inclusive é relatada em Daniel capítulo 11. Então isso aqui eu estou mostrando para vocês entenderem a reedição da guerra entre o norte, o oriente e o ocidente, que é Pérsia e Grécia. Eu mostrei a extensão de terra dos dois. E vai culminar na divisão em quatro, para os quatro ventos do céu, dos quatro chifres que vão surgir, né? Você vai ver apontamento dessas quatro regiões, está aqui, ó, mostrado nessa divisão do Império Grego, no que restou no Império Grego foi dividido entre esses quatro generais. E a parte que ficou brigando foi a parte norte e sul, que é os Seleucidas e os Ptolomaicos, né? E dos Seleucidas, que é a parte norte, é que vai vir um Antíoco Epifânio, que é uma figura para o anticristo, que é o que vai decidir também na profecia de Daniel, que o chifre pequeno vem do norte, né? E olha, qual que é o norte aqui, ó? Vai pegar toda essa extensão de terra aqui, ó. Babilônia, Pérsia, Turquia, Síria, até parte de Israel mesmo. Você está vendo que toda essa região aqui, ó, que era a antiga Mesopotâmia, ligando também com essa parte oriental onde chega até a Índia, tudo isso aqui, ó, essa aqui é a região que aponta de onde pode vir o anticristo, de onde pode surgir o reino dele. Dessa divisão que vai dar nisso aqui, ó. Pode ser que esteja uma reedição daquela briga do norte, do oriente contra o ocidente, ou seja, de um lado o ocidente, do outro lado o oriente, em que depois dessas brigas, haja divisões desses territórios, e dessa região norte, onde você está vendo aqui, onde é o Império Seleucida, dessa parte amarela, pode surgir o anticristo. E só para fechar, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o Antíoco Epifânio, né, que é uma figura para o anticristo. Antíoco Epifânio foi o rei helenístico. Esse helenístico é porque o helenismo fazia parte da cultura grega, né? Cultura, religião, linguagem, tudo misturado. Foi o rei helenístico da dinastia Seleucida, que governou a Síria entre 175 a.C. e 164 a.C. Não quer dizer que foi só a Síria, foi toda aquela região que eu mostrei para vocês lá em amarelo. Ele era terceiro filho do rei Antíoco III Magno e também foi irmão de Seleuco IV Filópator. Originalmente ele era chamado de Mitrídates, mas mudou seu nome para Antíoco quando assumiu o trono. Inclusive Epifânio não é nome dele não, Epifânio é um apelido que ele deu para ele mesmo também. Significa Deus manifestado. Olha o tanto que esse homem era endiabrado, né? Se considerava Deus. O falecimento dele foi em 164 a.C., lá no Irã, justamente na Pérsia, né? O cônjuge dele é Seleucice IV, morte de 162 a.C., né? Aos 53 anos. Mostra os filhos dele aqui, que não interessa tanto e tal, né? Você está vendo aqui então o Antíoco Epifânio, que é uma figura para o anticristo. Ele é o rei do norte, que veio do norte, da dinastia dos Seleucidas, que veio contra os Ptolomaicos, que era o sul onde ficava o Egito, para tentar destruir, para dominar toda aquela região ali, que era o antigo Império Grego. Só que ele, no final dele foi assim, como eu mostrei para vocês. Ele morreu de forma misteriosa no Irã, naquela antiga Pérsia, e ele fez profanações no templo de Jerusalém, nas campanhas militares dele, né? Inclusive sacrificando porco no altar que ficava no átrio exterior do templo, e ele também pegou os objetos que tinha no templo e fez também profanação, né? Então ele é uma figura que mostra o anticristo. E fechando o assunto aqui, pessoal, eu quero ler para vocês aqui o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 e 10. O que foi, isso é o que há de ser. Olha só, o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Não tem nada de novo debaixo do sol, né? Tudo que se foi vai se voltar a fazer, é o que está sendo dito aqui. Verso 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então, pessoal, isso aqui é uma passagem do rei Salomão, né? Que isso foi escrito em Eclesiastes, que mostra que o que foi vai voltar a ser. E é como eu falei, na minha opinião, segundo a minha interpretação, o livro ainda não está totalmente desenrolado, as profecias não estão totalmente descobertas, para todos interpretarem. O livro está cerrado até o tempo do fim. Nós não chegamos no tempo do fim. Quando eu falo fim, não estou dizendo que a gente vai demorar muito ainda para acontecer muitas coisas, para Jesus voltar, para ter a grande tribulação, não é isso. Mas nós não chegamos naquela última semana de Daniel. Quando a gente chegar, estiver próximo de chegar mesmo, bem próximo, todas essas profecias vão ser desenroladas e a gente vai entender tudo. Todas as visões, as profecias, ninguém vai ter dúvida de nada. Ninguém
que reter a palavra de Deus até o fim. Ninguém que foi fiel até a palavra de Deus, a quem for servo fiel de Deus até o fim. Para esses, as profecias vão se desenrolar e as visões vão ser entendidas e as profecias. Agora, para aqueles que se perderem ao longo do tempo ou rejeitarem a palavra de Deus, esses aí nunca vão entender, né? Vão permanecer perdidos e cegos e sem entendimento. Então, o que aconteceu no passado, pessoal, vai voltar a acontecer. E baseado nesses versículos é o que eu digo. Para mim, na minha opinião, vai ter uma reedição da guerra do Ocidente contra o Ocidente, do Ocidente contra o Oriente, e um lado vai ganhar do Ocidente e do Oriente, e esse lado que ganhar vai ter uma divisão, vai ter várias divisões dentro, em que vai ser dividido para os 4 cantos da Terra, os 4 ventos do céu, né? Ou 4 cantos da Terra, e de um desses lados, no caso pela região norte, vai vir o tal chifre pequeno, que aponta o anticristo. É assim que eu entendo. Posso estar errado, pode ser que você não concorde, não tem problema, mas é assim que eu interpreto, segundo o que eu vi aqui até o momento, até o que foi desenrolado no meu entendimento, né? Só espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o teu like no vídeo, deixa a tua inscrição, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo com mais pessoas que você conhecer. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.